Bom dia, pessoal. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá, o áudio está bom, Rogério. Ok. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre as teorias de aprendizagem, tá? E vamos falar, hoje o tema da nossa disciplina é, deixa eu só pegar aqui, o tema é computadores, pedagogia e desenvolvimento cognitivo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da pedagogia e vamos falar sobre desenvolvimento cognitivo na perspectiva do uso dos computadores, tá certo? Então, inicialmente, eu coloquei dois textos que eu considero importantes nesse processo todo, tá? Esse texto que a gente está disponibilizando como principal, Teorias da Aprendizagem, Comportamentalismo, Cognitivista e Humanista, né? Do José Alex Soares Santos. E outro texto que eu já indiquei para vocês no WhatsApp é o texto da Grace Kelly de Oliveira, Afetividade e Prática Pedagógica, uma proposta desenvolvida em um curso de formação de professores de educação física, tá? Então, coloquem o nome completo, o número de matrícula, tá? Essa é a nossa chamada. À medida que a gente for avançando e for entrando na discussão, tá? a, a gente vai avançando aos pouquinhos para dar oportunidade a que outras pessoas entrem. Então, basicamente, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês definem como pedagogia, tá? Apesar de vocês estarem no curso de pedagogia, tá? Sempre foi uma questão de uma certa dificuldade, tá? Então, o que vocês consideram como pedagogia? Caso não consiga falar, tente escrever no chat a tua percepção, a tua concepção sobre pedagogia, tá? Eu preciso dessa concepção, tá? Antônia Leila, professor, uma dúvida. As nossas avaliações de notas serão os fóruns? Os fóruns compõem uma nota, tá? Mas nós temos a presença nos momentos síncronos, tá? Pode ser que eu passe alguma atividade, tá certo? E são essas coisas, mas eu acho que o mais importante são são os momentos síncronos e as atividades fórum, tá? E a participação nas discussões também, né, César? Correto. Então, para que a gente possa avançar, vamos tentar responder a questão do que é pedagogia. Na atualidade, tá? Em épocas de pandemia, o que você considera como o pedagógico? Rogério, eu vou falar bem rapidinho aqui, para até a pedagogia eu achei interessante, porque eu não sou totalmente da área da educação, agora eu sou, né? Não era da área da educação, agora eu sou. Mas quando eu falar pedagogia, é o ensino, né? O ensino-aprendizagem de crianças, né? Para crianças. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala pedagogia, é,
o senso comum, as pessoas, né, todo mundo fala, entende a pedagogia como o processo mesmo de ensino-aprendizagem, seja de criança, de adulto. A gente, principalmente as pessoas em geral, quando a gente fala pedagogia, eles relacionam ao processo de ensinar, né? Essa é uma concepção a gente vê no dia a dia. Mas a que isso se deve, hein, César? Natan, o que você considera também, Natan? Antônia Professor, Leira? pedagogia para mim é o compromisso, né, que os profissionais na área, quer dizer, é o compromisso que a faculdade tem em relação à educação de uma sociedade, né? É a preocupação que pessoas que vão atuar nessa área tem que ter com a sociedade, com o ensino na sociedade. Certo. A gente sabe que o termo surgiu na Grécia e significava, basicamente, a ideia de conduzir uma criança. O pedagogo, ele surge essa área na Grécia Antiga como com a ideia de um adulto conduzindo uma criança para poder fazer o seu processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, na Grécia Antiga, era isso, tá certo? Na Idade Média, o pedagogo ele podia ser um preceptor, tá? Que trabalhava só com uma criança dentro de uma classe social abastada. Então, um pedagogo como profissional, ele seria o professor que iria dar aula na casa do aluno, tá? E na atualidade vem essa concepção de ensino e aprendizagem, tá certo? Então, pedagogo dentro dessa percepção de ensino-aprendizagem. Mas, na atualidade, quando a gente fala do professor, a gente associa essa ideia ao profissional de educação, tá? Mas o que observamos é que a psicologia, como está falando o autor, adquire o status de ciência no alvorecer da modernidade e busca, a partir desse momento, compreender as manifestações da alma ou da psique inerentes à vida mental e emocional do ser humano. Tá? Então, por incrível que pareça, o que está se falando sobre psicologia aqui é a função que atribuímos ao pedagogo hoje em dia. Tá certo? É o que atribuímos ao pedagogo dentro dessa função. Então, surgem várias perspectivas, inclusive uma perspectiva que o pedagogo, vamos dizer, é o profissional da educação, mas não se fala exatamente o que ele faz e o que ele desenvolve, tá? Se eu for falar sobre ensino e aprendizagem, eu tenho que entender andragogia, tá? Para poder entender o termo pedagogia também. Se eu for falar de uma aprendizagem direcionada a um fim específico, entra a eutagogia, tá? A Antônia Leila, ela escreveu agora. É uma ciência que tem como objetivo a educação. Estuda diversos temas relacionados à educação, tanto no aspecto teórico quanto prático, tá? Eu já vou defender aqui uma perspectiva que é pedagogia é uma ciência cognitiva que trabalha a aprendizagem na perspectiva da afetividade, tá? Então, hoje de manhã,
eu liguei a televisão 6 horas, fui tomar café, tomar banho, todo aquele processo, e, de repente, eu ligo na Globo, né? E na Globo tem o pessoal lá falando sobre a importância da afetividade. Bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal. A importância da afetividade humana, tá? E daqui a pouco o pessoal começa a falar sobre a pandemia e estar apenas no computador, e estar apenas no celular compromete aspectos pedagógicos e compromete a afetividade humana, tá? Uma coisa é eu mostrar um controle remoto, outra coisa é eu estabelecer uma relação de posse com ele. Eu também concordo com essa definição, tá? Na ausência de alguma coisa, tá certo? Então, a gente começa a perceber que o pedagógico ele vai além, tá certo? Ele vai além da ideia de ciência da educação, tá? Tá, a Antônia Lisa ela está me cobrando. A Antônia Leila, desculpa. Tá? Professor, o senhor pode falar novamente o seu aspecto de defesa da definição de pedagogia? Tá. O meu aspecto de defesa é simplesmente o seguinte: ninguém sabe exatamente o que fazer com o termo pedagogia, tá? O termo ele vai surgir na Grécia Antiga e vai ser defendido o termo pedagogia como condutor de crianças, tá? Aspecto que vai além dessa definição, tá? Poderia ser também uma andragogia ou uma eutagogia, tá? Dentro da perspectiva metodológica, eu posso falar de uma engenharia pedagógica como metodologia, tá? Mas hoje o pedagógico não se refere só a conduzir criança, tá? Então, qual é o diferencial do pedagógico? Pensando nessa perspectiva, aspectos relativos à afetividade, a ciência cognitiva, ela vai ser estabelecida a partir dessa questão que envolve a afetividade, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão, Antônio, a gente entra também em um rincão que consiste, vamos dizer assim, pegar algumas ideias da pedagogia. Diga, Natan. Professor, o senhor pode só repetir a definição que o senhor deu para a pedagogia, por favor? Eu, pessoalmente, entendo que a pedagogia, tá, é uma ciência que envolve a educação, a afetividade e a cognição humana, tá? Se você vai para a escola, muitas vezes a gente acaba vendo diretores que nunca entraram na sala de aula, mas porque dominam a psicologia, tá? Estão nesse espaço. Então, qual seria o motivo real por essas pessoas estarem nesse espaço? Tá certo? Porque muitas vezes eles dominam o saber psicológico e muitas vezes se confundem teorias da educação com a ideia pedagógica, tá? Então a gente precisa ter uma certa perspectiva sobre o papel da pedagogia, porque senão numa fase de desemprego, como a gente vive hoje, muito psicólogo vai ocupar as nossas funções, tá certo? E se você for ver a carreira do psicólogo, não,
existe o bacharelado em psicologia para trabalhar a formação em psicologia, e eles muitas vezes colocam a perspectiva escolar como uma perspectiva, mas não há nada na legislação que os garante como tal. Por outro lado, as questões práticas da pedagogia na vida dos alunos, tá? Quem acaba por desenvolver afetivamente são os pedagogos, se você for observar as séries iniciais, o trabalho que antigamente se dizia de primeira a quarta série, tá? Então você pode perceber que são atribuições dadas ao pedagogo, tá? No ensino fundamental, muitas vezes existe o acompanhamento pedagógico, que é legado ao pedagogo, tá? E as questões mais pesadas de violência de um aluno ou problema relativo à falta de acessibilidade aos alunos, tá? É jogado ao pedagogo, mas na maioria das vezes é definido em outro tipo de questionamento, tá? Então eu digo para você, se nós não tivermos a pedagogia como uma ciência que trabalha a afetividade, tá? Pouco espaço sobra para o humano. César, você podia comentar essa questão? Sim. Inclusive, lá eu tenho uma conhecida, uma amiga, que ela estava falando justamente sobre isso, né? Ela é formada em pedagogia, numa escola chamada Instituto Kairos, né? E ela estava falando justamente essa questão que os psicólogos, né, e outros profissionais tomando vamos dizer assim, tomando de forma inadvertida, entrando na área do pedagogo, né? E ela falou justamente isso, né? Que a pedagogia, além de pensar, né, de trabalhar a questão do ensino-aprendizagem, trabalha a afetividade. E aí, quando você estava falando aí, eu disse assim, rapaz, ela deve ter escutado o Rogério, né? E isso é uma discussão que tá acontecendo que ela está colocando lá no interior com os professores, né? Essa questão da pedagogia, da afetividade, principalmente agora, como você falou, na pandemia, em que os alunos estão carentes, né, de atenção, de escuta, né, e de entendimento sobre a situação que eles estão passando, né? Porque tem um aluno tem um tem algumas dificuldades, né, específicas, né? E aí isso já vai logo para o pessoal da psicologia, né? E, e conforme você está falando aí, eu estou entendendo, né? Essa dificuldade do aluno de estar entendendo, de estar nessa interação entre a, a, a máquina, né? O smartphone, as tecnologias educacionais, é uma questão do pedagogo, né? Da pedagogia. Então, eu acho muito pertinente falar sobre esse assunto e ler esses dois textos aí que você passou, né? Um da professora, esses dois textos aí que você passou do Alex, né? E o outro, que a gente vai dar uma lida, né? Então, pessoal, em um certo sentido, a gente tem que ter muito cuidado com as perspectivas que outros profissionais da área, até mesmo de humanidades, atribuem ao pedagogo, tá? Se você for ver, boa parte dos profissionais que estão na escola hoje, seja no ensino público, municipal, estadual ou federal, tá? E muitos deles são pedagogos, tá? Então, financeiramente,
se você for ver a carreira do psicólogo, tá? Diante da carreira do pedagogo, há um ganho muito maior por parte da psicologia que por parte do pedagogo. E muitas vezes as funções que o pedagogo acaba por fazer em estados como o Ceará, tá? A gente precisa prestar mais atenção nessas coisas. Uma outra coisa, vocês já viram pedagogo estar desempregado? Eu me lembro que fiz um trabalho de investigação na época da minha graduação e verifiquei um fato interessante, que é uma das profissões que tem a mais baixa renda na sociedade como um todo, tá? É uma das profissões que tem mais baixa renda, tem um baixo reconhecimento, e isso a gente via também manifesto antigamente nas opções, tá? Que as pessoas tinham na sua própria formação. Mas o que aconteceu nesses últimos anos que mudou tudo, tá? Houve uma expansão educacional e nós tivemos concurso, muitas vezes, para 2.000 professores, no caso do Estado. No município, tivemos também concurso para muita gente também, tá? Então, eu não sei exatamente os números do município, mas eu sei que foram muitos concursos para as pessoas. Então, se a gente observar bem, a questão do pedagogo é uma das áreas que menos desemprega no Brasil, tá? É uma das áreas que menos desemprega. Então, uma vez, quando eu passei um questionário para os estudantes da pedagogia para ver sua área, todos questionavam, criticavam os seus ganhos, mas na hora que eu fui passar o questionário aberto, surgiram muitas respostas do tipo, mas é uma das únicas áreas que, quando tem concurso, contrata em grande quantidade. Por exemplo, uma pessoa que fez direito, se quando abre um concurso, é para 5 pessoas, mais ou menos, 6 pessoas, sendo que o pedagogo abre-se concurso ou para muitas pessoas, ou abre-se constantemente concurso para o pedagogo. Há muitos espaços que o pedagogo ocupa, por exemplo, no judiciário, tá? Tem muitos pedagogos que acabam fazendo o papel do assistente social, tá? Isso daí foi dito por uma assistente social, tá certo? Então, trabalhando nessa área, então há uma outra perspectiva, e aí a gente precisa ver quais são as teorias da aprendizagem que envolvem a pedagogia nesse processo, tá? Então, segundo o o José Alex Soares, que eu peço que leiam esse texto, ele vai falar sobre o comportamentalismo, só que dentro da perspectiva de Skinner, a visão cognitivista de Piaget e Vygotsky também, e você vai ver também a visão humanista presente nessas coisas, tá? Então, dentro dessa perspectiva, eu vou pedir para que o César, porque minha garganta está ruim, ele leia um pouco esse texto. Se você puder, Pode eu ser, agradeço. pode ser, Rogério. Do início, né? Eu queria só colocar aí que a pedagogia é uma das áreas com maior taxa de empregabilidade no Brasil, conforme o Rogério falou. Segundo os dados do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 94,3% dos pedagogos estão empregados, né? Então, ratifica o que o Rogério colocou aí, né? E a pesquisa que ele fez com o pessoal da pedagogia. Isso é um fato,
tá, que a gente precisa ver, tá, em termos de organização, tá? Porque, por exemplo, o Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que apresenta empregabilidade em psicologia, uma das piores empregabilidades. E a gente acaba vendo o psicólogo ele indo para a escola, tá, como uma alternativa para ele, tá certo? E muitas vezes o pedagogo acaba não se valorizando, mas a profissão de pedagogo, tá, é uma das que mais empregam, tá? Veja bem, ó, faz 25 anos que eu sou pedagogo, tá? Eu tenho formação em matemática faz mais ou menos 28 anos, tá? Então, se fosse pela profissão de matemático, eu estaria desempregado hoje. Mas se fosse, é assim, é um fato. Porque, veja bem, ó, quem vai contratar um matemático? Tá? E o pedagogo ele é supervalorizado, como foi dito agora, em vários países. Tá certo? Nos Estados Unidos, você não tem essa função. Tá? Eles não têm o pedagogo como profissional, como na França, como na Alemanha, como em outros locais. Então, eles colocam mesmo o psicólogo dentro da escola, tá? E, para mim, é um dos motivos da dificuldade escolar, tá? Porque, justamente, na psicologia não se consegue trabalhar esse aspecto da afetividade humana. Mas eu vou pedir para o César ler esse texto, que é curto agora, porque eu não vou aguentar com a minha voz. Tudo bem. Tá? Arrocha, César. Vamos lá. Teorias da aprendizagem comportamentalista, cognitivista e humanista. José Alex Soares Santos. A psicologia adquire status de ciência no alvorecer da modernidade e busca, a partir desse momento histórico, compreender as manifestações da alma ou psique, inerentes à vida mental e emocional do ser humano. Semelhante a toda a área do conhecimento, esta ciência representa um vasto campo de saberes a ser explorado, abrangendo especificamente o desenvolvimento humano nos seus aspectos motor, afetivo e cognitivo, além daqueles provenientes da relação do ser humano com o mundo que o rodeia, isto é, a capacidade de adaptar-se, modificar e entender seu meio, características que o diferenciam dos demais seres da natureza. Representando esse vasto campo de saberes, a psicologia tem como um de seus objetos de estudo a aprendizagem humana, ou seja, os diversos fatores que levam seres racionais a apresentarem um comportamento que antes não apresentavam. Tomando por fundamento esse significado, tornou-se consenso, do ponto de vista psicológico, que a aprendizagem é uma característica inerente a todos os seres que raciocinam. Entretanto, muitas são as questões que ocasionam controvérsias entre os teóricos que a discutem. Entre essas questões que se destacam as discussões sobre a sua natureza, seus limites e o papel do aprendiz na constituição de seu tirocínio. As divergências, eu continuo a ler, as divergências em torno de tais aspectos evidenciaram, no seio da ciência psicológica, o surgimento de diversas teorias como formas explicativas da aprendizagem, as quais podem ser agrupadas em 3 abordagens: a comportamentalista, a cognitivista e a humanista. Eu posso continuar, Rogério? Você quer falar alguma coisa? Pode continuar. Certo. Por influxo das contraposições entre as referidas abordagens, o presente estudo tem por objetivo fazer uma exposição sintética e metódica sobre
sobre sobre a estrutura teórica de cada uma delas, destacando Tá. o foco de análise. Só para um pouquinho, Hum. essa observação aqui, eu acho importante. O autor, ele é pedagogo especialista em metodologia do ensino fundamental pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e professor do Instituto Superior do Amapá. Tá? Então, veja que o autor desse texto, ele mesmo é formado em pedagogia, mas ele está pegando justamente os conceitos da psicologia para defender. Todas essas atribuições são atribuições do pedagogo. Todas as atribuições que ele falou na página 1ª, tá? Mas ele não fala, nesse momento, em nenhum momento, que isso é a ação da pedagogia ou do pedagogo, tá? Então, para que a gente tenha um pouquinho de noção, eu acho importante a gente ver esse aspecto, tá? Porque muitas vezes o pedagogo ele tem vergonha ainda hoje de expor os aspectos que o motivam, sendo que vocês deveriam ter orgulhos de ter a pedagogia com vocês. Tá certo? Continua, César. Rogério, a questão aí do comportamentalismo, né, do cognitivismo, os pedagogos, porque quando a gente fala, eu vou só colocar uma questão aqui, Rogério, porque me veio à cabeça, porque eu fui casado, a minha ex-esposa era psicóloga, né? Então a gente conversava muito. As teorias de cognitivistas, né, de Piaget, etc., e behavioristas, né? Os pedagogos eles estudam muito essa teoria, essas áreas da aprendizagem, né? Porque toda vida que a gente fala em cognição, a gente lembra logo de forma geral, lembra logo do Piaget, né? Lembra logo de algum psicólogo. Como é que é isso, Rogério? Tem alguma... Bom, na realidade, Piaget era biólogo, tá? Ele era biólogo, começou o estudo da biologia muito cedo. O primeiro artigo que ele publicou foi aos 10 anos de idade, um artigo sobre moluscos, inclusive, tá? Sobre o desenvolvimento dos moluscos, e depois ele usou a percepção de desenvolvimento da mente dos moluscos na sua teoria cognitiva humana, tá? Então, ele vai formular uma teoria que vai ser uma teoria importante na psicologia, sendo ele um biólogo, tá? E uma outra questão que é importante a gente entender. Vygotsky, ele não teve só uma formação, né? Sim, ele teve essa formação a posteriori, tá? Mas ele teve essa formação depois que ele tinha já o seu doutorado, tá certo? Então, não foi uma formação básica dele, a psicologia, tá? Uma outra questão, o próprio Vygotsky, ele começou estudos na Universidade Soviética, na qual ele passou pela medicina, ele passou pela psicologia, ele passou pela pedagogia, tá? Então, é importante que a gente entenda que, para ele formular uma teoria, ele precisou não de uma, mas foi de várias ciências nessa formação, tá certo? Então, eles tiveram várias formações. Fala, Natan. Professor, nesse caso, então, a gente pode afirmar que a pedagogia e a psicologia, elas andam de mãos dadas, né? Assim, Exato. elas andam juntas. Exato. Sim, andam de mãos juntas, andam de mãos dadas e, na minha perspectiva, ambas as visões deveriam ser, tá? Deveriam ser valorizadas.
tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo e computadores, há coisas que, vamos dizer, um psicólogo clínico, ele muitas vezes não observa, como, por exemplo, o bullying em sala de aula, quando aquela sala de aula está num grupo específico, tá? Trocando informações, tá? Então, essa é uma questão que vai além da percepção da psicologia, tá? Até o profissional do direito ele entra nesse aspecto, tá? Mas isso já não é uma atribuição só da psicologia, tá certo? Vamos tentar fazer uma leitura primeiro do texto para a gente compreender melhor. Avança, Ok, César. ok, Rogério. Aí explicitará que todos possuem aspectos importantes a serem considerados como forma de fundamentação e orientação da prática pedagógica e da ação docente nas instituições educacionais. A abordagem comportamentalista. A abordagem comportamentalista analisa o processo de aprendizagem desconsiderando os aspectos internos que ocorrem na mente do agente social, centrando-se no comportamento observável. Essa abordagem teve como um grande precursor o norte-americano John Watson, sendo difundida e mais conhecido pelo termo behaviorismo, né, que é muito conhecido. A grande efervescência dessa teoria se deu pelo fato de ter caracterizado o comportamento como um objeto de análise que apresentava a consistência que a psicologia científica exigia na época, caráter observável e mensurável, em função da predominância cientificista do positivismo. Esta última sendo uma corrente de pensamento que triunfou soberana no século XIX e que tinha como princípio fundamental a utilização do método experimental, tanto para as ciências da natureza quanto para as ciências sociais. Desse modo, o behaviorismo desenvolveu-se num contexto em que a psicologia buscava sua identidade como ciência, enfatizando o comportamento em sua relação com o meio. Com isso, se estabeleceu como unidade básica para o análise descritiva nesta ciência os conceitos de estímulo e resposta. A partir da definição dessa base conceitual, o ser humano passou a ser estudado como produto das associações estabelecidas durante sua vida entre os estímulos do meio e as respostas que estavam manifestadas pelo comportamento. Apesar de Watson ter sido o grande precursor do behaviorismo, né, Skinner foi um dos psicólogos behavioristas que teve seus estudos amplamente divulgados, inclusive no Brasil, havendo um grau de aplicabilidade muito forte na educação, né, a questão dos estímulos-resposta. Só um instante. Pode continuar, César. Certo. Skinner nasceu em Susquehanna, Estados Unidos, e em suas pesquisas ele tinha como ponto fundamental o estudo das relações funcionais entre o estímulo e a resposta na modificação, permanência ou extinção de um comportamento. Então ele estudava essas variações. A base de sua teoria está no conceito de condicionamento operante. No entanto, para que este fosse compreendido, Skinner fez uma distinção entre dois tipos de comportamento: o reflexivo e o operativo. Comportamento reflexo. O reflexo Tá? e o operante, né? Tudo bem. Eu poderia dizer aqui já alguma coisa sobre o reflexo, mas vamos adiante na leitura que vocês vão entender. Certo. O comportamento reflexo é o tipo de resposta não voluntária do organismo a um estímulo do ambiente, como, por exemplo, o arrepio da pele ao ser atingida por um ar frio. É um reflexo. Nesse caso, o ar frio seria um estímulo incondicionado que ocasiona o comportamento reflexo. Por outro lado,
temos determinados estímulos do ambiente que atuam como reforçadores de um tipo de comportamento operante e estes são responsáveis pelas nossas ações. Sendo assim, agimos e operamos sobre o mundo em função das respostas, consequências, né, que nossas ações criam. Para um pouquinho só, Sérgio. Então, existem comportamentos que eles ocorrem independente da gente querer ou não. Se eu deixar, por exemplo, o computador claro piscando em cores diferentes, então há uma retração da minha retina e pode aparecer o meu rosto em retração também, tá certo? Isso é um fato que pode acontecer, tá certo? Então, isso daí é um tipo de estímulo que, às vezes, por exemplo, eu posso fazer um ato assim de retração. Muitas vezes eu não faço porque eu quero isso, tá? Eu faço porque há uma claridade muito grande, tá certo? Também há atos reflexos em ações como você dirigir um automóvel, tá? Então, se um carro se aproxima muito do teu carro, o instinto de você tirar o carro, tá, da direção em que esse carro está fazendo é instantâneo e imediato, tá? Então, esse é chamado comportamento reflexo. Não tem nada a ver com reflexão, pelo contrário, tem a ver com uma ação que está sendo realizada e com as reações que nós temos, tá? Então, comportamento reflexo é esse tipo de resposta não voluntária, tá? Nós podemos causar isso com computadores, também podemos causar num certo nível, tá? E o comportamento operante? Vamos lá, César. Pronto. Né? A preocupação dos estudos skinnerianos centra-se nesse tipo de condicionamento. Conforme Keller, Abud Moreira, 1999, página 33, o comportamento operante inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, tem um efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. A partir desse viés, Skinner desenvolveu o conceito de reforço, relacionando ao comportamento. Pode continuar. Pode continuar, César. Só um instante. Conceito de reforço, relacionando ao comportamento. Podemos distinguir dois tipos de reforço, o positivo e o negativo, que têm em comum a manutenção de um determinado comportamento. A diferença está no fato do reforço positivo fortalecer um comportamento que ocasiona um estímulo agradável e, no caso do reforço negativo, um comportamento é instalado com o intuito de evitar um estímulo desagradável. Ok, pode continuar. Contrapondo-se ao esforço positivo e negativo, Skinner também trabalhou com um condicionamento operante que pudesse extinguir um tipo de comportamento. Essa experiência foi desenvolvida a partir da ausência de um reforço, por ser este o mantenedor de uma determinada resposta. Todavia, será nos conceitos de generalização e discriminação que a teoria do reforço de Skinner será compreendida como uma teoria da aprendizagem. A generalização é a capacidade de darmos respostas semelhantes a situações semelhantes. Já a discriminação consiste na capacidade de percebermos diferença entre os estímulos, dando respostas diferentes a cada um deles. No caso da aprendizagem escolar, ambos os conceitos são fundamentais, pois em algumas situações o educando precisa generalizar, ou seja, transferir uma aprendizagem
a diversas situações ou discriminar, dar uma resposta específica a um determinado estímulo. A teoria behaviorista de Skinner teve uma grande aplicabilidade na educação, sendo consubstanciada pela tendência tecnicista traduzida pelos métodos de ensino programado, o controle e a organização das situações de aprendizagem e da tecnologia de ensino. No Brasil, principalmente na década de 70, a tendência tecnicista influenciou as abordagens do processo de ensino-aprendizagem, a partir da inserção do conceito de uma aprendizagem por condicionamento, sendo ratificada pelos novos modelos de currículo, pelas políticas educacionais que valorizam a formação técnica do educador e a inserção de recursos didáticos que estimulassem a aprendizagem nas escolas. Isso a gente vê muito nas empresas, né? Essa técnica, esse behaviorismo aí. Sim. Abordagem cognitivista, contrapondo-se ao behaviorismo, que centra sua atenção no comportamento humano, o cognitivismo propõe analisar a mente, o ato de conhecer, como o homem desenvolve seu conhecimento acerca do mundo, analisando os aspectos que intervêm no processo estímulo-resposta. Seguindo esse método de compreensão, Moreira ratifica que a psicologia cognitiva preocupa-se. Um instante. Um instante que eu pulo aqui. Ok. Moreira ratifica que a psicologia cognitiva preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações envolvidas no plano da cognição. A cognição é o processo por meio do qual o mundo de significados tem origem. Os significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de outras significações que possibilitam a origem da estrutura cognitiva, sendo as primeiras equivalências utilizadas como uma ponte para a aquisição de novos significados. Isso é muito interessante. A abordagem cognitivista, apesar de ter surgido quase no mesmo período que o behaviorismo, teve grande efervescência nos anos 90, nos anos de 1990, resgatando estudos teóricos da psicologia cognitiva, como aqueles desenvolvidos por Piaget e Vygotsky. Estes teóricos não desenvolveram propriamente uma teoria da aprendizagem, mas seus estudos serviram de pressupostos para teóricos do campo educacional, que, se apropriando desse referencial, elaboraram e desenvolveram a teoria da aprendizagem denominada de construtivismo. Com sua transposição para o contexto das práticas escolares, esta teoria já foi equivocadamente concebida por alguns professores e professoras como um método de ensino. Atualmente, outro mito que gira em seu entorno está associado ao pensamento que a converte numa espécie de deusa Atenas do ensino-aprendizagem, ou o papado da teoria pedagógica. Isto é, a denominação de que o construtivismo é a teoria mais adequada ou mais eficiente para o bom desenvolvimento do ensino-aprendizagem dentro das escolas, como bem analisa Silva, né, de 1996, na página 213. E aí a gente vai citar aqui. Uma onda pedagógica percorre de forma avassaladora a educação brasileira, ameaçando tornar-se a nova ortodoxia em questões educacionais. Ela começa a se tornar hegemônica nas faculdades de educação, nos encontros científicos e até mesmo no discurso oficial sobre a educação. Com base nas teorias de Piaget, com reformulações e revisões tendo como fundamentação Vygotsky e Luria, e, no que tange à área específica da leitura e da escrita, a forte influência de Emília Ferreiro,
o construtivismo tornou-se, de repente, dominante. Esse mito que paira sobre o discurso oficial pode ser confirmado por intermédio da seguinte afirmação extraída dos parâmetros curriculares nacionais, de quinta série à oitava série. Os fracassos escolares decorrentes da aprendizagem, das pesquisas que buscam apontar como o sujeito que conhece, das teorias que provocam reflexão sobre os aspectos que interferem no ensinar e aprender, indicam que é necessário dar novo significado à unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem aprendizagem não há ensino. Brasil, 1998, página 71. O leitor poderá se perguntar por que essa afirmação reforça o mito em torno do construtivismo. A resposta está na nota de rodapé do documento, que define tal abordagem como um marco explicativo para a constituição do novo significado entre a unidade de aprendizagem e ensino. E aí vem. Em linhas gerais, o marco de referência está delimitado pelo que se pode denominar enfoques cognitivos no sentido amplo. Entre eles, destaca-se a teoria genética, de Jean Piaget e seus colaboradores da Escola de Genebra, a teoria da atividade nas formulações de Vygotsky, Luria e Leontiev, e colaboradores, o prolongamento das teses no campo da psicologia cultural, como as enunciadas nos trabalhos de Cole e colaboradores. A teoria da aprendizagem verbal significativa, grifos do autor, de Ausubel. O núcleo central da integração de todas estas contribuições refere-se ao reconhecimento da importância da atividade mental construtiva nos processos de aquisição do conhecimento, grifo nosso. O termo construtivismo denominando esta convergência. Daí o termo construtivismo denominando esta convergência. Procurando fugir desses equívocos teóricos e na tentativa de desconstruir a versão religiosa do construtivismo, apresentar-se-á na sequência dois de seus principais precursores, seus conceitos fundamentais e a influência de tais conceitos na política educacional brasileira nos anos 90, principalmente em relação à forma curricular promovida na década. Aí nós temos Jean Piaget e Vygotsky. Jean Piaget notabilizou-se por seus estudos e centenas de publicações sobre a gênese do pensamento na criança. Durante mais de 50 anos de pesquisa, várias foram as abordagens para explicar como se inicia e como se estrutura o pensamento humano. As análises de Piaget só um instante. Tá bom. As análises de Piaget abrangem as áreas de linguagem, moralidade, lógico-matemática, sendo esta última a mais divulgada e debatida pelo próprio Piaget e por seus discípulos. Nesses estudos, o referido autor dedica-se à compreensão do pensamento da criança em determinada fase da vida e ao estudo das diferenças entre crianças de idade diversa. Apropriando-se do interacionismo kantiano, o conhecimento obtido a partir da interação entre o sujeito cognoscente e o objetivo cognoscível, Piaget, orientado por seus estudos, observou que durante a aquisição do conhecimento, a criança, ao interagir com o seu meio, utiliza-se de dois processos simultâneos, quais sejam a organização interna e a adaptação ao meio, que ocorre via assimilação e acomodação. Esses processos constituem um modo de funcionamento intelectual considerado por Piaget como invariantes funcionais, pois permanecem por toda a vida. As constantes funcionais
são inerentes ao aspecto hereditário e tornam possível o aparecimento das estruturas cognitivas do indivíduo a partir das interações organismo-ambiente resultante das ações humanas. A adaptação é oriunda de tal interação, exprimindo-se por dois mecanismos, quais sejam assimilação e acomodação. O primeiro, assimilação, consiste na modificação dos elementos no meio de modo a incorporá-los à estrutura do organismo. O segundo, acomodação, implica na acomodação pelo indivíduo das características específicas do objeto que está tentando assimilar. A ação adaptativa sempre pressupõe uma assimilação subjacente, que é a segunda invariante funcional. Né? Vamos parar só um pouquinho aqui, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala da assimilação e da acomodação no processo de adaptação, tá? Quando ocorre a assimilação, tá? Você percebe já no rosto de quem está aprendendo uma modificação, tá? Então, o comportamento ele se torna, inclusive, visível, tá? Por exemplo, você pode aprender um determinado conceito várias vezes ao longo da vida. Então, por exemplo, a adição, você pode ter uma aprendizagem no ensino fundamental, você pode ter uma aprendizagem no ensino médio, e se você for direcionado para um curso superior como matemática, você vai ter uma outra percepção sobre a adição. Mas em todas essas fases, há uma quebra que se manifesta até com um olhar assustado do estudante, tá? Então, a assimilação, ela incomoda, tá? Ela incomoda, tá certo? Muitas vezes é uma curiosidade que faz a pessoa desmanchar o que acha que ele sabe para ele saber mais, tá? A acomodação já passa para um outro processo, tá? No qual você visualiza a tranquilização da assimilação. Desculpe. Então, o primeiro consiste na modificação de elementos do meio, de modo a incorporá-los na estrutura do organismo. O segundo implica na acomodação pelo indivíduo das características específicas do objeto que ele está tentando assimilar, tá? Então, não é tão fácil observar quando o sujeito está aprendendo, mas a assimilação se torna uma quebra em relação aos conceitos antigos. A ação adaptativa sempre pressupõe uma assimilação subjacente, que é a segunda invariante funcional. Pode continuar, César? Ok. Para Piaget, 1990, a organização é inseparável da adaptação, pois só ocorre a adaptação quando o indivíduo organiza a sua ação em um sistema de totalidade. Essa totalidade de ações forma um esquema, estruturas cognitivas que se referem a uma classe de sequência de ações semelhantes. Pronto, aqui fala sobre esquema mental, tá? Então, uma nova aprendizagem, ela é incorporada à mente de uma pessoa, tá? E quando ocorre essa incorporação, surge um esquema mental, tá? Então, o esquema mental da coordenação visomotora, que está me permitindo mover esse mouse, tá? Então, isso aqui é um tipo de aprendizagem que eu tive. Quando eu tive que mudar para um tablet, tá? Foi outro tipo de atividade que eu tive que desenvolver, tá? Então, nesse caso, estruturas cognitivas, tá?
vão se referindo à sequência total de ações semelhantes. Então, por exemplo, eu tacar o dedo diretamente no tablet, de certa forma, corresponde à utilização do mouse, tá? E ao observarmos a diferença entre uma e outra ação, apesar delas serem ações semelhantes, então vai se criando uma nova forma de organização. Continua, César? Isso. Isso a gente está vendo muito no dia a dia, né, com essa pandemia. Sim. Essa organização sistêmica, né, das aprendizagens, que você vai pegando alguns conhecimentos que têm alguma semelhança e vai readaptando e vai aprendendo. Muito bem. Conforme essa abordagem, quando uma criança entra em contato com um novo objeto, ela utiliza esquemas que fazem parte da sua organização cognitiva, ela olha, toca, né? Então, só repetindo, quando a criança entra em contato com um novo objeto, ela utiliza esquemas que fazem parte da sua organização cognitiva, olha, toca, que são assimilações do objeto desconhecido, e tal ação é, ao mesmo tempo, acomodações dos esquemas. Durante a interação, assimilação, acomodação, ocorre uma reorganização e complexificação dos esquemas iniciais. Ao lado Perfeito. dessas constantes funcionais, é preciso distinguir, na teoria de Piaget, as estruturas variáveis que são resultantes da organização e adaptação na busca pela equilibração das ações. Foi a partir da compreensão das estruturas que marcam as diferenças ou oposições de um nível de conduta para outro que Piaget dividiu seus estágios de desenvolvimento da vida humana. Estes evoluem como uma espiral, de modo que cada estágio engloba o anterior e o amplia. Piaget não definiu idades rígidas para os estágios, mas considera que se apresentam em uma sequência constante, a saber, sensório-motor, pré-operacional, operatório. Pronto, sensório motor é até 2 anos de idade. Sensório-motor até 2 anos de idade. O pré-operacional. Aproximadamente até os 5 anos. O operatório concreto e operatório formal. O operatório concreto você vê dos 5 aos 11 anos. E o operatório formal, na teoria de Piaget, você percebe em média aos 11 anos de idade. Uhum. É importante observar que há estudos que falam sobre a antecipação disso e falam também sobre a perca desse tempo. Então, por exemplo, numa época como essa da pandemia, já se observou que o uso da internet está dificultando as coisas para as crianças mais pobres e facilitando as coisas para as crianças que são mais ricas, tá? Então, veja só. Então, o estágio operacional, o pré-operacional, aparece... Não, perdão, pré-operacional. Não, eu estou falando do operatório concreto e o operatório formal. Então, para determinado grupo social, o operatório concreto chega a durar até 11 anos, 12 anos de idade. E o operatório formal, para os que são mais ricos, daí já aparece por volta de 9 anos de idade. Tá? Então, vejam só, isso é um prejuízo que surge para as crianças mais pobres em relação às mais ricas. Então, é a grande violência que estamos tendo com a pandemia. Tá certo? E esse fenômeno que foi mencionado agora, tá? Pode ser chamado de defasagem de aprendizagem. Tá certo?
E para as crianças que são de outras classes sociais e têm mais acesso às coisas, existe uma melhoria na avaliação da aprendizagem, e essa melhoria da avaliação sobre a aprendizagem humana, tá, é definida como um acréscimo, tá certo? Então, pode continuar a leitura, Sérgio. Só complementando, você vai iniciar a corrida, né? As crianças que têm na família de baixa renda já começa uma corrida desigual, né? Com Exato. defasagem. Mas vamos lá. Inclusive, o irmão do Bussunda, que é estatístico, né? Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é irmão do Bussunda, né? E ele foi presidente do IBGE nos anos 90, no final dos anos 90 para os anos 2000. Ele fez um artigo criticando a ausência de escolas em que haviam o pré-primário no Brasil, tá? Porque o desenvolvimento cognitivo ele deve ser considerado desde a idade mais tenra, tá? Então, uma criança que teve acesso à escola nos seus primeiros anos de vida, tá? É diferente de uma criança que vai ter a escola só por volta dos 7 anos de idade, tá? Então, vai aí que a criança ela pode perder 6 anos de aprendizagem e desenvolvimento, tá certo? Então, isso afeta as pessoas economicamente. Certo? Interessante, né? Mas, enfim. Então, continuando a leitura do texto, né? Distinguindo-se um pouco da perspectiva piagetiana e seguindo uma linha socio-interacionista, Vygotsky irá atribuir uma enorme importância ao papel da interação social no desenvolvimento do ser humano, tentando explicitar em seus estudos como este é socialmente constituído, razão principal de seu interesse pelo estudo da infância. Para o supracitado autor, o desenvolvimento está intimamente relacionado de forma dinâmica por meio de rupturas e desequilíbrios provocadores de contínuas reorganizações por parte do ser cultural. Um ponto fundamental na obra de Vygotsky, que se contrapõe à ênfase dada por Piaget, é o fato de serem os fatores biológicos preponderantes sobre os sociais, somente no início da vida da criança. Pois, aos poucos, as interações com seu grupo social e com objetos de sua cultura passam a governar o comportamento e o desenvolvimento do seu pensamento. Com isso, o desenvolvimento do ser cultural se dá a partir das constantes interações com o meio social em que vive, já que as formas psicológicas mais sofisticadas emergem da vida social, utilizando-se de símbolos e signos linguísticos como mediadores da construção do conhecimento. Na teoria vygotskiana, identifica-se 2 níveis de desenvolvimento. Aquele que se refere às conquistas já efetivadas, que é o nível de desenvolvimento real, e o relacionado às capacidades em vias de constituição, que é o nível de desenvolvimento potencial. No primeiro, que é o nível de desenvolvimento real, no primeiro temos as conquistas que já estão consolidadas na criança, as funções ou capacidades que ela já aprendeu e domina. O segundo, que é o nível potencial, né, compreende aquilo que a criança é capaz de fazer mediante a ajuda de outra pessoa. Nesse caso, a criança realiza só um instante. Realiza tarefas e soluciona problemas por intermédio do diálogo, da colaboração, da imitação e da experiência. Este nível é, para Vygotsky, bem mais indicativo de seu desenvolvimento mental.
A distância que existe entre aquilo que o ser cultural é capaz de fazer de forma autônoma e as realizações em colaboração com os outros elementos de seu grupo social caracterizam o que Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal. Espera só um pouquinho, César. Eu vou carregar agora uma outra tela, tá? Certo, Eu vou sair dessa apresentação, depois eu volto, tá certo. tá? E agora eu vou pegar uma outra janela, tá? Vocês estão vendo aí, eu estou carregando uma janela do Paint, mas é só para fazer uma explicação, tá? Espera só um pouquinho. Ctrl Z, pronto. Então, digamos que aqui eu tenho uma zona de desenvolvimento, tá? Então, essa aqui é a minha zona de desenvolvimento proximal de um indivíduo, tá? Eu vou chamar o indivíduo 01. E aqui é outra zona de desenvolvimento proximal de um outro indivíduo, tá? Vou chamar de ZDP 02, tá? Ambas zonas de desenvolvimento proximal são parecidas, tá? Vou colocar aqui também o seguinte, aqui numa cor, e aqui eu vou colocar em outra cor, só para diferenciar os indivíduos, tá? Se eu for tentar identificar as ZDP1 e as ZDP2, tá? Dos indivíduos 1 e 2, em qual ZDP o sujeito aprendeu mais, tá? Sobre um determinado assunto? Na ZDP1 ou na ZDP2? Onde que ele aprendeu mais? Tá? Digamos que a zona de desenvolvimento proximal aqui fale sobre a aprendizagem de um determinado conteúdo. Tá? Vamos só mudar aqui a cor pincel. Então, vejam só. Quando eu coloco uma ZDP relativa à aprendizagem matemática, tá? E outra ZDP relativa à mesma aprendizagem matemática, o que eu posso dizer sobre a aprendizagem 1 e 2? Quem aprendeu mais? O sujeito 1 ou o sujeito 2? César? Dá para repetir aí, Rogério? Quem aprendeu mais? O sujeito 1 ou o sujeito 2? O sujeito 2, né? Tá. Com que base você supõe que é o sujeito 2? Pela área dele que é maior, a área de proximidade. Certo. Então, se você pegar essa área aqui e se for comparar em tamanho, em relação a essa é maior. Ok. Tá? Isso é aprendizagem em matemática. Tá? Pode ser que também tenhamos aprendizagem linguística. E o sujeito da zona 1 aprendeu isso e o sujeito da zona 2 aprendeu isso. Quem aprendeu mais?
Tá? Como a gente está falando de zona de aprendizagem aí, nesse caso aí seria o indivíduo 1. Tá, o indivíduo 1. Mas olha só, a zona de desenvolvimento proximal é essa fronteira aqui. É essa fronteira aqui que separa o mundo do não sei com o mundo do eu sei, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos o típico caso de fronteira. Ele aprendeu menos língua portuguesa do que esse sujeito aqui. Mas há uma perspectiva de aprendizagem nova ao longo do tempo, tá? Ele pode aprender essa parte que está em branco, tá? E outra, se você olhar a ZDP desse sujeito todo, como um todo, você vai ver que esse sujeito aqui ele tem mais dúvidas que certezas. Então, uma pessoa que tem mais dúvidas que certezas tem o comprimento da sua ZTP maior, tá? Então, quem aprende mais? Então, você verifica que o da ZDP2 ele aprende mais porque a fronteira dele é maior. Então, pode ter mais contato com outros conhecimentos. E o da ZDP1, ele tem mais certezas que dúvidas, tá? Pessoas que apresentam essa característica de ter mais certezas que dúvidas, tá? Elas pouco aprendem, porque elas têm muita certeza sobre a aprendizagem. Então, é mais interessante que eu tenha uma ZDP maior para ter fronteiras maiores, perspectivas maiores de aprendizagem, do que esse aqui, tá? E isso afeta muito a educação de jovens, a educação de adultos e a educação de muitos adultos é determinada por isso. Você já viu, por exemplo, pessoas de 70 anos que começam a perder a sua memória e pessoas de 80 anos que estão em plena ação de desenvolvimento humano, tá? Então, veja só, uma pessoa que sempre usa o seu cérebro, a sua memória, a sua linguagem, ela sempre vai estar tendo aumentada essa fronteira da zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, o Ariano Suassuna, que morreu com 90 e poucos anos e era lúcido, tá? E o tiozinho lá da esquina, que toma muito álcool, que fuma muito cigarro, chegou aos 60 anos de idade, começou a se esquecer das coisas, tá? Então, a gente percebe que a ZDP de um sujeito pode ser menor em função do seu estilo de vida, tá? Em função do seu estilo de vida. E essa é uma questão importante para a gente tratar, tá? Pessoas que vão definhando fisicamente, cognitivamente, porque tem a sua ZDP menor, tá certo? Então, isso daqui é só para chamar a atenção que o desenvolvimento cognitivo ele é fundamental em nossas vidas, tá? Então, agora vou carregar de novo o texto que nós estávamos lendo, tá? Carreguei já o texto. César, avança na leitura. Ok. A gente ficou na página 105. Então, vamos lá. A distância que existe entre aquilo que o ser cultural é capaz de fazer de forma autônoma e as realizações em colaboração com os outros elementos de seu grupo social caracterizam o que Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal, PDP.
A ZDP define as funções que ainda não amadureceram, mas estão em vias de maturação. Funções que amadurecerão por estarem numa fase embrionária, porém, potencialmente predispostas a se transformarem a partir da interação do agente social com o seu meio cultural. Rego, 1995. Conforme o pressuposto central da teoria de desenvolvimento proposto por Vygotsky, o aprendizado é o responsável por criar a VDP, na medida em que, quando interage com outras pessoas, a criança é capaz de colocar em movimento vários processos de desenvolvimento que seriam possíveis de ocorrer. Com isso, o que é VDP no momento presente? Com isso, o que é VDP no momento presente será o nível de desenvolvimento real no momento futuro. As ações e atividades cognitivas que uma criança pode fazer com assistência hoje, colaboração de um mediador ou orientador, ela será capaz de realizar sozinha amanhã. Percebe-se, a partir da análise dos precursores da teoria cognitivista e dos conceitos básicos por esses elaborados, vou repetir porque eu dei uma confusão aqui. Percebe-se, a partir da análise dos precursores da teoria cognitivista e dos conceitos básicos por estes elaborados, a influência que tiveram na teoria da aprendizagem, que apresentam como pressuposto um sujeito ativo e construtor do próprio conhecimento. No Brasil, a abordagem psicológica dos cognitivistas foi enfatizada pelos educadores que fizeram parte do movimento Escola Novista nas décadas de 1920 e 1930, resgatada na década de 1980 pelas atuais teorias da educação. Desse modo, a reforma curricular realizada na década de 90, principalmente, a originária dos PCN, faz uma concepção de ensino-aprendizagem que, pelo menos do ponto de vista conceitual, valoriza o aspecto do desenvolvimento cognitivo como variável resultante da construção realizada por alunos e alunas em interação com seu meio sobre a mediação do professor ou da professora. Ok. Pode continuar, César. Conceber o processo de aprendizagem como prioridade do sujeito implica valorizar o papel determinante da interação com o meio social e, particularmente, com a escola. Situações escolares de ensino-aprendizagem são situações comunicativas, nas quais os alunos e professores coparticipam, ambos com uma influência decisiva para o êxito do processo. A abordagem construtivista de ensino e aprendizagem, a relação cooperativa entre professor e aluno, os questionamentos e as controvérsias conceituais influenciam o processo de construção de significado e o sentido que alunos atribuem aos conteúdos escolares. Brasil, 1998, página 72, desculpa. Em relação ao discurso oficial presente nos documentos curriculares, fundamentado na abordagem cognitivista, fica visível um deslocamento da perspectiva curricular centrada em objetivos, para uma perspectiva em que as categorias centrais são as habilidades e competências. No âmbito desse novo desenho do currículo, se faz mista algumas perquirições. Quais sejam? Quais habilidades e competências o currículo atual pretende desenvolver? Estas habilidades e competências estão a serviço de quem? Para quê e para quem elas estão sendo desenvolvidas? Essas são algumas das perquirições importantes. Tais perquirições são apenas provocações para uma próxima discussão, já que o objetivo do presente ensaio é a teoria da aprendizagem. Portanto,
a atenção voltar-se-á para sua abordagem humanista. A abordagem humanista prioriza como base fulcral da aprendizagem a autorrealização do aprendiz, havendo uma valorização tanto do aspecto cognitivo quanto do motor e do afetivo. Para tal abordagem, o desenvolvimento do sujeito da aprendizagem deve se dar de forma integral. Tomando como princípio o ser que aprende, tal abordagem diferencia-se das duas anteriores, já que o behaviorismo enfatiza os estímulos como sendo fundamentais à aprendizagem e a cognitivista valoriza a cognição, responsável pela formação das ideias que são exteriorizadas pelo educando. Um dos principais teóricos da abordagem humanista relacionada às teorias da aprendizagem foi o psicólogo norte-americano Carl Rogers, relegado ao esquecimento pelos estudos mais recentes relacionados ao campo educacional. Ao contrário de Piaget, Vygotsky e Varlon, que aparecem na maioria dos estudos que tratam do ensino-aprendizagem, Rogers já não é mais citado. Diante desse fato, emergem outras indagações provocativas. Na atual conjuntura de globalização ou de intolerância entre os povos, que se insere a educação, não existe mais espaço para as ideias legadas por Carl Rogers. Aí uma pergunta, né? Eu vou até refazer a pergunta, porque eu li de forma muito direta. Na atual conjuntura de globalização ou intolerância entre os povos, em que se insere a educação, não existe mais espaço para as ideias legadas por Carl Rogers. O humanismo rogeriano está morto e sepultado no túmulo demoníaco, no qual quem ousar tocar será amaldiçoado? A intenção não é dar respostas prontas e acabadas para essas indagações, mas apresentar as ideias de Rogers como precursor da abordagem humanista e qual a aplicabilidade dessas ideias à educação. As questões levantadas ficam como sugestão para novas pesquisas e espera-se que os leitores deste ensaio sintam-se verdadeiramente instigados a realizá-las. Carl Rogers. Carl Rogers nasceu em 1902, em Chicago, e dedicou grande parte de sua vida profissional na aplicação de uma psicologia clínica centrada na pessoa. Esta experiência foi transposta por Rogers para situações de ensino-aprendizagem. Como psicólogo, Rogers parte do princípio de que o terapeuta deve ter o papel de levar o seu cliente à compreensão de seus males para conseguir modificar e superar seu estado atual. Partindo de tal concepção, propõe um não-diretivismo como forma de ação do terapeuta, o qual terá como função proporcionar um ambiente para que o sujeito explicite todos os males que traz consigo. Com isso, Rogers irá propor uma transposição didática de sua psicologia para o ensino, a partir da formulação de princípios da aprendizagem. Conforme tais princípios, o aluno ou aluna deve, em primeiro lugar, ser compreendido pelo professor ou professora como sujeito que apresenta um potencial para a aprendizagem e esta, para que tenha significado, deve envolver a pessoa do aluno ou aluna. De acordo com a concepção rogeriana, a motivação dos sujeitos da aprendizagem está condicionada à coerência dos conteúdos com suas expectativas. Dessa forma, o ambiente educacional não deve ser ameaçador ao aprendiz, pois a aceitação do novo pelo aluno e aluna dar-se-á de maneira espontânea e não por meio de imposições do professor e professora, havendo um trabalho com a autoestima do aluno e da aluna. Outro aspecto enfatizado por Rogers é a necessidade de se colocar o sujeito da aprendizagem em contato com situações experimentais para que, na prática,
este consiga promover sua aprendizagem, participando ativamente de sua formação cultural, pondo a mão na massa. A influência de Rogers na educação brasileira é constatada de forma mais evidente nas ideias consubstanciadoras do movimento da Escola Nova, concedendo que o principal objetivo dessa tendência pedagógica é o confronto com as ideias da pedagogia tradicional. Nesse sentido, o escolanovismo irá propor uma mudança na concepção de mundo, de ser humano, de sociedade transcrita para o modelo de aprendizagem desenhado por esta tendência. Para os defensores do escolanovismo, o aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem e percebido como um ser idiosincrático, portador de experiências e expectativas subjetivas com relação à aprendizagem. Por isso, vou só pedir licença aqui para parar um pouquinho, que o Carl Rogers também ele é um andragogo, né? Da andragogia. Destarte, o ensino deve ser pautado na individualidade de cada educando a partir de suas necessidades específicas. Além disso, o professor e professora devem criar um ambiente experimental em sala de aula que favoreça uma aprendizagem prazerosa, deixando seu aluno e aluna livres para descobrir novos conhecimentos. A ação docente deve se situar no âmbito da mediação facilitadora e do não diretivismo pedagógico. As ideias humanistas, calcadas no pensamento de Carl Rogers, ao serem aplicadas na escola, sofreram uma profunda distorção, sendo confundidas com o afrouxamento da disciplina e certa libertinagem pedagógica. Essa deturpação tornou a abordagem humanista das teorias da aprendizagem alvo de duras críticas. A má interpretação dessa abordagem fez com que fossem expatriadas das discussões mais recentes, que apontam de forma constante o construtivismo piagetiano ou sócio-interacionismo vigotskiano como as teorias da aprendizagem mais adequadas para o desenvolvimento das capacidades potenciais dos educandos mediante as exigências da sociedade globalizada. Muito bem. Então, houve uma deturpação aí dos ensinamentos de Carl Rogers. Conclusão. Pode-se considerar que as abordagens da teoria da aprendizagem são de fundamental importância para a formação docente, já que seus pressupostos exercem influência direta ou indireta nas discussões e ações pedagógicas que envolvem o ensino-aprendizagem nas escolas. O conhecimento das diversas abordagens que buscam servir de orientação para a prática pedagógica não pode mais ser relegado por aqueles e aquelas que estão envolvidos, como também para os que pretendem envolver-se com a dura e árdua tarefa da docência. A análise descritiva de tais abordagens indica que cada corrente representa um papel relevante na educação e, atualmente, existe um ranço das ideias desenvolvidas por cada uma delas no âmbito do sistema educacional, mesmo que de uma seja mais acentuada do que outras. Desse modo, busca-se a superação desse partidarismo teórico em torno de tais abordagens e a defesa da tese que considera a estruturação da prática pedagógica e a ação docente por intermédio do diálogo com ambas as abordagens e extraindo de cada uma delas sua substância útil para que a prática educativa consiga aprender os aspectos cognitivos, socioculturais e afetivos na promoção de uma educação que contribua para a constituição de seres humanos, ativos e coletivos, responsáveis e autônomos, capazes de elaborar e modificar seus conhecimentos e transformar a realidade na qual estão inseridos.
Todavia, convém ressaltar que no ensino brasileiro, as teorias educacionais, quando transpostas para a prática pedagógica, geralmente encontram nas falhas do nosso sistema educacional barreiras que dificultam a realização dos princípios teóricos por elas idealizadas. Evidentemente, ainda há muito por ser feito em relação ao estabelecimento de um diálogo entre as diferentes abordagens educacionais para que se tenha amplo marco explicativo, do ponto de vista teórico, para orientar as decisões referentes à política educacional de uma forma geral, como também as ações educativas de forma particular no âmbito das instituições de ensino. E está claro, entretanto, por tudo que hoje se sabe sobre as relações entre a educação institucionalizada e as estruturas políticas, sociais, econômicas, que um projeto que tenha por centro uma teoria única, seja ela da aprendizagem ou pedagógica ou qualquer outra, por mais progressista que pareça, não terá êxito. Nesse sentido, precisa-se urgentemente que todos os educadores sejam conservadores, progressistas, feministas, machistas, revolucionários, extremistas, entre outros, saírem de seu campo ideológico particularizado para um debate aberto e coletivizado que possibilite um diálogo e uma aprendizagem socializadora do quanto de suas experiências na busca por uma educação mais responsável e mais instigante no tocante ao aprendizado da omnilateralidade do ser humano em sua totalidade. Aí tem as referências, é um excelente texto para ler, a gente leu aqui, eu vou aproveitar e agradecer ao Rogério essa disponibilidade desse texto e vou ler novamente com mais calma, fazendo os devidos apontamentos, até porque eu vou usar algumas coisas que o Carl Rogers coloca aí na minha tese. Pronto, Rogério. Mais alguma coisa aí? Bom, pessoal, a discussão de hoje ela vai mais para o campo pedagógico, mas a gente não pode negar que a pedagogia hoje no Brasil ela se centra mais em teorias de aprendizagem, tá? O elemento que falta, na minha visão, é perceber a pedagogia como uma ciência da aprendizagem e da afetividade humana, tá? Que seria, vamos dizer, algo significativo na aprendizagem e no uso dos computadores hoje, tá? Eu vejo muita gente preocupada em desenvolver tecnologia que seja abençoada cognitivamente para os seres humanos, tá? No entanto, os seres humanos que muitas vezes são imaginados nessa engenharia pedagógica, eles não existem, porque são seres humanos idealizados, tá? E a gente não tem que estar pronto para o ser humano idealizado, a gente tem que estar pronto para qualquer ser humano. Tá certo? Algum comentário, gente? Que vocês gostariam de fazer? César, quer comentar alguma coisa? Sim. Eu gostei muito da pegada do Carl Rogers, né, que ele coloca muito a questão da andragogia, né, no que a gente tem que, nesse processo de ensino-aprendizagem, né, levar o aluno e a aluna a, a entenderem por que eles estão aprendendo determinado conteúdo, né, qual o significado do conteúdo, né, e para que vai servir esse conteúdo. Né? Vai ser para a resolução de um problema no bairro dele, para um problema familiar, para um problema. Aquele conteúdo vai ajudar na
a superar algum problema, a aproveitar alguma oportunidade, né, a resolver algum problema, né, e principalmente, né, nessa aprendizagem de conteúdo, né, no processo de ensino-aprendizagem, nessa interação com o meio ambiente, né, que faz todo sentido, né, principalmente quando nós estamos falando de adultos, né, que precisam, o adulto geralmente tem uma necessidade muito grande, né, de aprender rápido, de forma prática e que resolva algum problema dele, né? Então, esse é o comentário e dizer que o texto está muito bom, né? O texto está muito bom e sempre chama a atenção aí a questão que na conclusão ele coloca que a ditadura, às vezes, de uma teoria, né? E que a gente tem, como educadores, né? E todos somos educadores, né? Abrir a mente, né? Para os vários tipos de teorias, porque realmente, quando você se especializa, você se centra muito em só uma teoria construtivista ou behaviorista, você empobrece as discussões, empobrece o processo de ensino-aprendizagem. Era isso a minha consideração, Rogério. Bom, pessoal, por hoje eu deixei uma tese também, que é interessante que vocês deem uma olhada, não estou obrigando vocês a fazer a leitura dela, tá? As teses são feitas por muitas páginas, Antônia Leila, por um seguinte motivo: você está apresentando um conteúdo diferente e único na história da humanidade, tá certo? Por isso a gente valoriza a tese. Já a dissertação, que é para mestrado, geralmente é uma discussão que você faz, tá certo? Você faz entre vários teóricos daquela determinada área, mas necessariamente não precisa ser uma discussão inédita. Para você ter uma tese de doutorado, para você ter o PhD ou DR na frente do teu nome, você precisa apresentar algum conteúdo que é novo na história da humanidade, tá? Então é isso, gente, ó. Os conteúdos passados, esse texto nós lemos, tá? Eu vi se era um texto longo ou não, tá? São agora 9h47, tá? Ontem à noite dei aula, na quinta-feira dei aula de manhã. Chega, eu estou cansado agora, mas estou contente, tá certo? E estou contente por quê? Porque, por exemplo, os estudantes de desenvolvimento cognitivo, tá? E computadores, tá? Eles, eu tenho um carinho especial porque são alunos que são diferenciados. Como a Antônia Leila disse, é muito puxado, tá? E a gente está aqui porque a gente quer ver vocês aprendendo cada vez mais. Pessoal, então, coloquem o nome completo e o nome completo e o número de matrícula. A gente vai terminar essa aula de hoje. César, algum comentário, César? Ótimo, Rogério. Obrigado pelo espaço. Rogério, eu queria convidar os colegas aqui da sala, né, se vocês tiverem, aproveitar esse espaço que o Rogério nos dá, se vocês quiserem ou pensarem sobre escrever algum artigo, né, a gente aproveitar essa disciplina. O Marcos Teodorico, inclusive, deu, vamos dizer, algo para participar do evento dele. Vocês teriam que fazer inscrição até dia 14. São, se eu não me engano, 5 entradas para o pessoal participar do evento dele sobre jogos. Tá certo? Até amanhã, dia 14. O pessoal tem que se cadastrar até o dia 14. Tá bom? E se César, vocês... aproveita e me cadastra também. Certo. E aí, se vocês quiserem escrever um artigo, alguma coisa aqui junto comigo, com o Rogério, vocês podem
passar aqui para a gente que a gente que é muito importante aproveitar essa disciplina também para escrever artigos. Se vocês quiserem, a gente orienta, a gente ajuda, colabora, né? E aí estamos abertos para mais um recurso de aprendizagem, que é escrever artigo, tá bom? Semana que vem a gente já vai discutir acessibilidade, tá? Dentro da perspectiva da cognição, tá bom, gente? Gente, um ótimo abraço. Eu vou finalizar a gravação e nossa aula termina agora. Tá bom? Bom final de semana para todos. Bom final de Bom semana. fim de semana, gente. Um abraço.